No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. A professora Luana Carvalho traz os contextos da Lei 14.133, de 2021. Você vai saber mais sobre a responsabilidade subsidiária da administração e sobre os crimes em licitações e contratos. Vai entender a importância da estimativa de preços no processo licitatório e as exceções ao procedimento de licitações. Já está no ar a aula 4. Olá, sou a professora Luana Carvalho. É uma satisfação imensa retornar aqui ao programa Saber Direito. Hoje nós estamos no nosso 4º encontro, falando de direito administrativo, mas uma parcela muito especial, que eu tenho um carinho especial, que é a área de licitações e contratos. Nosso primeiro encontro, nós falamos da responsabilidade estatal, mas uma responsabilidade específica, tratada no contexto da Lei Geral de Licitações, e é quando a gente fala da possibilidade da administração se responsabilizar subsidiariamente por verbas trabalhistas não quitadas pelas empresas que prestam serviço à administração e solidariamente por verbas previdenciárias também não quitadas pelo empregador dos funcionários que prestam serviços permanentes na administração. No nosso segundo encontro, nós falamos dos crimes em licitações e contratos e descrevemos, fomos avaliando cada uma das etapas do crime de contratação direta e legal. Fizemos um cotejo entre o regime jurídico administrativo, quando essas regras de crimes e licitações e contratos estavam previstos lá no artigo 89 a 108 da Lei 8.666, o antigo regime geral de licitações, com o Código Penal. No nosso terceiro encontro, nós nos preocupamos em avaliar a importância de uma das atividades que envolve o macroprocesso de contratações, que é a atividade de estimativa da contratação, materializada na nossa pesquisa de preços. Nós vimos que ela é uma atividade tão importante que dá pressuposto de validade para várias das fases do macroprocesso de contratações e, de longe, serve somente para verificar se a gente tem recursos orçamentários suficientes para realizar aquela compra ou aquela prestação de serviços. Hoje, o nosso capítulo aqui, nós vamos nos dedicar à gestão de riscos na Lei Geral de Licitações. Mas antes de falar efetivamente, adentrarmos ao texto normativo da Lei 14.133, vamos entender o que é gestão de riscos como um todo. Então, gestão de riscos é o conjunto de atividades que envolvem processos, estruturas e pessoal para avaliar previamente alguns riscos, algumas situações indesejadas que podem mitigar, atrasar, retardar ou até inviabilizar a consecução de algum objetivo. Quando eu trago esse contexto de gestão de risco para as contratações públicas, é esse conjunto de atividades, processos, estruturas que vão trazer aí todo um processo estruturado para eu evitar alguns riscos que poderiam dificultar a minha compra ou até retardar o objetivo final da consecução da gestão pública. Ok? Então, a gestão de risco como um todo, ela é um conjunto de atividades. E nós vamos verificar como que ela está estruturada no conceito da Lei 14.133. Lembrando que, desde a nossa primeira videoaula, nós estamos utilizando uma técnica comparativa. O que é isso, professora? Considerando que nós estamos em um novo regime e nós ficamos 30 anos sobre a égide da Lei 8.666, a melhor técnica de transferência de conhecimento, considerando o lapso temporal que nós ficamos com a vigência do antigo regime, é fazer de forma comparativa, entender as inovações do novo normativo e as suas alterações. E assim a gente consegue ter uma visão geral e sistêmica. Eu costumo dizer, principalmente para as minhas turmas que estão participando de concurso, que a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, ela é um ambiente de oportunidades. E ela nos fez, durante esses 2 anos e 8 meses que esteve em concomitância com a Lei 8.666, eu costumava dizer que nós estamos em um período de desconstrução afirmativa. O que é uma desconstrução afirmativa, professora? A partir do momento que eu tenho a troca de todo um regime, eu tenho que desconstruir certa compreensão do que eu já tinha. Vem um novo regime, vai fazer toda essa alteração, eu vou desconstruir certa compreensão para trazer todos os benefícios desse novo regime. Por isso eu falo que nós estamos nesse período de desconstrução afirmativa. E sem essa desconstrução eu não tenho espaço para absorver as melhorias e os aprimoramentos. E em todo esse aprimoramento da Lei 14.133 está inserido o contexto da
gestão de riscos. Não que com base na Lei 8666 eu não tivesse que avaliar a minha atividade de compras públicas avaliando e fazendo gestão de riscos. Mas nós não tínhamos de forma expressa no texto geral de licitações a exigência, a tradução da gestão de risco como uma diretriz, como um pilar de governança. Eu também não tinha no texto geral de licitações a técnica de gestão de risco como processo estruturado. Então, agora nós temos dentro do regime geral de licitações, tá? Então, vamos lá, vamos entender toda a técnica de gestão de riscos que precisa efetivamente ser empregada dentro do macro processo de contratações públicas. Eu vou repetir aqui o que nós passamos na aula para uma compreensão sistêmica. Dentro da estrutura da Lei 14.103, e qual a sua estrutura? Ela é dividida em 5 títulos principais. Né? Dentro do último título, nós temos as disposições gerais, onde nós tínhamos ali as regras de transição e onde foi objeto de estudo da nossa segunda aula, porque ali, no artigo 178, a 14.133 transferiu os crimes em licitações e contratos para a parte especial do Código Penal. Depois, se nós voltarmos ao capítulo 1º, ela vai falar das disposições preliminares. A quem se aplica, quais são os agentes envolvidos, quais são as classificações efetivas desses agentes, a maneira de ele ter investidura para atuar nas licitações e contratos. Depois eu tenho o capítulo 2 falando do ato de contratar e o capítulo 3 falando do ato de gerir efetivamente aqueles contratos. E depois eu tenho um capítulo específico que fala da responsabilização dos agentes. Então, essa é a estrutura da Lei 14.133. E aonde especificamente, professora, a lei trata de gestão de riscos. Se você ficou curioso e quiser fazer uma pesquisa simplória no texto geral de licitações, eu tenho mais de 49 artigos que tratam de risco. Se você pesquisar a palavra risco no texto geral de licitações, em 49 artigos, dos 194, a gente tem a palavra riscos. Então, será que o novo regime se preocupou com essa gestão de riscos? Sim. Então, vamos entender essa estrutura de gestão de riscos agora para as compras públicas. Aonde que eu tenho, professora, mais concentrada a informação geral de gestão de riscos? Vamos lá. Eu tenho essa informação concentrada primeiro, lá no parágrafo único do artigo 11. O que é o artigo 11 dentro dessa estrutura que nós avaliamos? Nós estamos no título 2, que trata das licitações, mas também fala da exceção à contratação, que trata ali das contratações diretas e alienação. Dentro desse título, eu tenho a fase preparatória. E antes de iniciar as informações de toda a fase preparatória, nós temos o artigo 11 que fala do planejamento como um todo. E é nesse artigo, mais especificamente no seu parágrafo 1º, que a 14.103 fala o seu propósito. Fala quais são as suas bases e como que o processo de contratação tem que ser efetivamente conduzido de acordo com seus novos ditames. E olha o que fala o artigo 11 para a gente, parágrafo único. Diz o seguinte: a alta administração do órgão ou da entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive gestão de riscos e controles internos, para quê? Para avaliar, direcionar, monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos que estão estabelecidos no caput do artigo e promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento dessa contrataçãozinha propriamente dita com o planejamento estratégico e com as leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia nas suas contratações. Olha quantas diretrizes eu tenho em um único artigo. Mas o objetivo final está na parte final desse artigo, que diz que, para as contratações públicas, o objetivo, o propósito é realizar compras mais eficientes, eficazes, efetivas e econômicas. Com isso, a 14.103 ela estabelece o que nós conhecemos como a teoria dos 4 Es. Quando eu tenho que fazer uma contratação mais eficiente, ela nos pressupõe o quê? Que as compras públicas precisam ser realizadas no menor tempo possível. Quando ela fala que as compras públicas precisam atingir o objetivo, dar eficácia, a gente precisa realizar no menor tempo possível, mas cumprir o objetivo, fazer o que precisa ser feito. E quando ela fala de efetividade, é a junção da eficiência com a eficácia. Fazer em menor tempo aquilo que eu preciso fazer, mas com o menor impacto possível.
Se eu conseguir atingir esses 3 objetivos, eu estou promovendo sim uma contratação com base na Lei 14.133. E se eu fui eficiente, se eu fui eficaz e se eu fui efetivo, se eu fiz o que deveria fazer com o menor impacto possível em um menor tempo, automaticamente eu posso pressupor que o meu processo ele foi econômico. Por isso nós falamos que nós estamos na teoria dos 4 E's. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Mas para que eu alcance esse propósito, tem todo um caminho para eu percorrer. E esse caminho ele começa com a implementação de mecanismos de governança. E dentre os principais mecanismos de governança que nós temos como um comum senso de que nós temos 4 pilares para essa governança, quando eu falo de governança das contratações, não da governança institucional como um todo. Lembrando que eu estou no contexto do direito administrativo, licitações e contratos. E dentro desses pilares, um deles é a gestão de risco. Lembra ali no parágrafo único do artigo 11, que diz que a alta administração ela é responsável por implementar a governança, instruir processos e procedimentos, inclusive gestão de risco? Hoje, os servidores que atuam no processo de contratação, as empresas que prestam serviços para a administração ou fornecem bem para a administração, não têm noção do quanto a gestão de risco nos respalda. Como a gente falou, gestão de risco é um conjunto de atividades, não é um único ato e uma única ação. É um conjunto de atividades que vai tentar identificar situações indesejadas que possam diminuir ou até inviabilizar a consecução do objetivo, e aqui são as compras públicas. Lembra que nós falamos isso? Só que para que isso aconteça, para que todos esses objetivos, esse aprimoramento traduzido pela Lei 14.133 aconteça dentro da nossa instituição, se reflita no mercado fornecedores dos bens e os prestadores de serviço, isso vai demandar um tempo e um processo de aprimoramento. E dentro das instituições públicas, nós vamos precisar dar alguns passos para conseguir atender efetivamente esses objetivos. A gente precisa, primeiramente, ter interesse institucional em evoluir na matéria, para que o órgão entenda que ele precisa tomar decisões baseadas naqueles procedimentos de menor risco para a administração. Depois que a administração tem um interesse em evoluir efetivamente nessa matéria, é preciso dar a base estruturante, ou seja, elaborar os normativos relativos à gestão de risco, principalmente em razão das suas técnicas, para que os servidores que vão operar todo o processo de contratação e as empresas que vão participar dos torneios licitatórios ou das contratações diretas saibam que todas as decisões serão baseadas no menor risco para a administração. Depois que eu tenho interesse institucional e que eu elaboro os meus normativos, que serão a base estruturante para o processo de gestão de riscos, eu preciso fazer que esses normativos, que foram elaborados com base no interesse da administração, sejam colocados em prática. Não só pelos servidores que atuam no processo, mas pelo mercado também que participa. Então, eu preciso ter interesse institucional, eu preciso dar essa base estruturante para que os operadores do macroprocesso de contratação entendam quais os passos, o como fazer a gestão de riscos acontecer no processo de contratação, né? E aí, os servidores precisam colocar em prática na instrução e as empresas precisam colocar em prática durante a execução das suas tarefas para a administração pública. Mas não é só isso. Tendo interesse institucional, elaborando normativos que tratem da matéria, colocando esses normativos em prática, eu preciso monitorar. Então, quando eu tenho interesse institucional, quando eu tenho as bases estruturantes dentro da minha estrutura administrativa, os normativos que vão tratar de gestão de risco, quando esses normativos são colocados em prática pelos servidores que atuam no macroprocesso de contratações e quando eu tenho um monitoramento de todo esse fluxo de gestão de riscos, aí sim eu posso dizer que eu tenho estruturada a gestão de risco na minha instituição. E aqui no nosso contexto nós vamos falar dessa estruturação dentro do processo de contratações públicas. E esse monitoramento ele é importantíssimo, que é só através de monitoramento contínuo é que eu vou avaliar se a política que eu desenvolvi, colocada em prática pelos meus servidores, está atingindo o objetivo institucional. E qual é o objetivo da aplicação de gestão de risco dentro das contratações públicas? É realizar aquelas contratações com o menor risco possível e evitar e tratar aqueles riscos indesejáveis no curso do processo para que efetivamente eu consiga realizar uma compra ou uma prestação de serviços dentro da administração. Então, nós vamos ver
verificar como é que foi concebida toda essa gestão de risco dentro da estrutura da Lei 14.103, porque nós vimos aqui, através do parágrafo único do artigo 11, que ela foi concebida como uma diretriz, né? Uma diretriz de governança. Então vamos agora, antes de nós adentrarmos, né, a essa técnica dentro da estrutura da Lei 14.103, já que conceituamos gestão de riscos, vamos falar o que é um risco, né? Muitos não conseguem aplicar a técnica de gestão de risco porque não entendem a conceituação de riscos. Risco é um evento que é futuro e que é incerto. Por que para ser concebido como risco precisa ser um evento futuro? Porque se for um evento que estiver acontecendo ou que já aconteceu, não é um risco, é o quê? Um fato. E por que o risco, além de ser futuro, tem que ser incerto? A gente não sabe realmente se aquela ação ou aquela situação vai ocorrer. Porque se for certo de acontecer, mesmo que seja um evento futuro, se for certo é uma etapa do processo e não um risco. Então eu preciso entender que risco é evento que vai acontecer, está à minha frente dentro do processo e ele precisa ser incerto. Entendendo o que é o risco, agora, entendendo o que é gestão de risco do ponto de vista de diretriz, vamos entender como que essa gestão de risco foi concebida dentro do processo de contratação. Dentro da estrutura da Lei 14.103, como dito, vários artigos, né, da Lei Geral de Licitações trata de riscos. Então vamos primeiro entender todas as nomenclaturas que perpassam o processo de gestão de risco nas contratações. Então, nós vimos primeiramente a concepção como uma diretriz, como uma estratégia, uma estrutura de governança traduzida no parágrafo único do artigo 11. Mas nós vamos passar aqui por outros artigos também estratégicos para entender as demais nomenclaturas dentro desse processo de gestão de risco. Mas antes eu vou fazer uma simulação. Vamos entender as ações de gestão de risco. Se eu estou aqui percorrendo um caminho, eu estou aqui em uma pista e aqui nós temos, por exemplo, eu estou caminhando e logo à minha frente eu tenho um precipício. Se eu continuar a minha ação, ou seja, se eu continuar andando, eu corro o risco de cair ou eu vou cair? Se eu continuar a minha conduta ciente que ali termina o meu caminho, que ali tem um precipício, eu corro o risco de cair ou eu vou cair? Se eu continuo a minha conduta, certamente eu vou cair. Então, eu não estou falando de uma situação que envolve um risco, envolve um fato. A continuidade da minha conduta vai deflagrar no fato em que eu vou cair efetivamente naquele precipício. Mas deixa eu mudar aqui o contexto. Se eu estou neste mesmo caminho, mas ao invés de um precipício eu tenho um buraco até muito extenso, mas a pista continua do outro lado. Se eu continuar a minha ação agora, eu corro o risco de cair ou certamente eu vou cair naquele buraco? Mudando o contexto, nossa resposta é distinta. Enquanto naquela outra situação, se eu continuo a minha ação, é o fato que eu vou cair, e nessa demais vai depender do quê? Do contexto. A certeza ou não que eu vou cair vai depender da condução da minha ação. Se eu continuar caminhando, eu posso cair ou não. Nesse caso, eu estou dentro de um contexto de risco. Então, o que acontece? Toda vez que eu tiver que lidar com essa situação, ou seja, toda vez que eu tiver que lidar com o risco, surge a necessidade de eu participar de um processo de gestão de risco, um processo que é estruturado. Então, toda vez que eu identificar uma situação que pode retardar o meu objetivo, e nesse exemplo que eu dei, o objetivo era continuar aquele caminho, e no conceito de contratação pública, o meu objetivo é deflagrar ao final a melhor compra ou a melhor prestação de serviço. Então, para que eu atinja esses objetivos, previamente eu vou levantar se há riscos que podem dificultar ou até inibir efetivamente essa minha ação. E toda vez que eu identificar um risco, surge a necessidade de eu lidar com esse risco. E aí surge o processo estruturado de gestão de riscos, ok? Então tá, vimos o contexto de risco dentro da diretriz do artigo 11, parágrafo único. Vamos aos demais artigos da 14.133. Eu também falo de riscos na 14.133, lá no artigo 169. Aonde que está dentro da nossa estrutura o artigo 169? O artigo 169 está no capítulo 4, que trata ali das irregularidades. Irregularidades essas que podem acontecer, sim, no curso do processo de contratação. E para tentar combater efetivamente essas irregularidades, a Lei 14.103 traz para a gente linhas de defesa.
né? Ela pressupõe que nós temos ali várias linhas, mais especialmente 3 linhas, para defesa da administração para evitar as irregularidades nas compras públicas, né? E nessas linhas de defesa nós temos unidades e servidores que atuam nessas frentes. Na primeira linha de defesa, nós temos os atores que estão envolvidos no processo de contratação, nas fases efetivas desse processo. Como uma segunda linha de defesa para a administração, nós temos o corpo de assessoramento jurídico, que avalia a conformidade legal, nós temos os controles internos administrativos, que também fazem essa defesa para evitar essas irregularidades. E eu tenho como uma terceira linha de defesa os nossos órgãos de controle, né? Como o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas estaduais e os municipais. Então, 3 linhas de defesas previamente estruturadas como defensoras de algumas irregularidades que podem acontecer nas contratações públicas. Então, esse é o contexto do artigo 169 da 1433. Então, vamos verificar o que ele traz sobre gestão de riscos, o que ele fala de riscos para a gente. O artigo 169, ele traz a seguinte informação para nós. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco e de controles preventivos, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa, que foi aquilo que eu acabei de passar para vocês. A primeira e a segunda linha de defesa, com todos esses agentes e setores envolvidos. Aí vai além o artigo 69, diz o seguinte, no parágrafo 3º do inciso 1º. Quando constatarem simples impropriedades formais, quando esses atores que estão envolvidos na defesa das irregularidades possíveis de acontecer no processo de contratação, quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para mitigação de riscos de nova ocorrência. Então, olha só, toda vez que avaliar uma inconformidade, uma impropriedade formal, esses atores envolvidos no processo de defesa da administração em razão de algumas possíveis irregularidades, né, terão que verificar o seguinte, qual o motivo que deu causa a essa irregularidade. Identificando esse motivo, vão ter que fazer o trabalho de gestão de riscos. Para quê? Para evitar novas ocorrências em casos similares e para a continuidade do processo. Tá? Então, lá no artigo 11, parágrafo 1º, nós temos a categoria de gestão de risco tratada como uma diretriz, uma estrutura de governança. Aqui, no artigo 169, ela vem aqui dentro do conceito que nós temos de linhas de defesa. Então, ela é uma técnica de controle. Identificada uma irregularidade, automaticamente eu tenho que tratar o risco de nova ocorrência dessa irregularidade. Já vimos aqui 2 artigos da 1433 tratando de riscos. Fora isso, eu tenho mais 47 artigos que assim o fazem. E um desses artigos é o que está lá no 18 do título 2 da 1433, que é a fase preparatória. E lá ele muda a nomenclatura. Lá ele fala, olha, dentro do curso da fase de planejamento da contratação, dentre todos os artefatos, ou seja, instrumentos que eu preciso elaborar, eu preciso fazer a análise de riscos. Quando no artigo 18, a nomenclatura da Lei de Licitações fala de análise de riscos, eu estou em um trabalho específico. É onde eu vou estruturar essa análise em um documento formal chamado mapa de risco da fase de planejamento da contratação. Então, quando a Lei 14.103 fala em gestão de risco, ela está falando da diretriz geral. Quando ela fala de técnica de defesa, ela está falando da gestão de risco como um controle preventivo para a administração. E quando ela fala análise de risco, aqui no artigo 18, é a materialização em um artefato que nós chamamos de mapa de risco, onde nós vamos aplicar toda a técnica de gestão de riscos. Eu estou dentro do processo de contratação, elaborando o meu planejamento, identificando a melhor solução para a administração, para atingir o objetivo para as compras públicas. E quando eu identifico essa solução, eu tenho que levantar os possíveis riscos que podem dificultar ou inibir a consecução desse objetivo dessa compra pública. Tá? Então, aqui, quando ele fala análise de riscos, eu tenho que ter em mente que é uma atividade onde aqui, efetivamente, eu vou ter que passar todo o processo de gestão de risco, que tem etapas, né, efetivas. Eu tenho que levantar o meu contexto,
eu tenho que ir lá analisar os riscos, eu preciso classificar esses riscos e, de acordo com o meu normativo interno, verificar se dentro daquela contratação, como que aquele risco ele vai se comportar. Ou seja, eu preciso tratar os riscos que eu identifiquei. E como eu estou na fase de planejamento da contratação aqui no artigo 18, todos os riscos que eu verifiquei que podem interromper ou prejudicar a consecução dos objetivos daquela compra, eu preciso fazer um tratamento. Tá? E a maior parcela de normativos que fala de gestão de risco nos traz 4 técnicas para eu tratar os riscos. Diante de um risco, eu posso simplesmente aceitar a sua ocorrência. Então, naquele risco que nós estávamos falando, se eu continuo minha ação, ali tem uma dificuldade, um risco envolvido, que é um buraco, eu preciso atravessar aquele risco, aquele desafio que está à minha frente, eu tenho 4 formas de o fazer. Eu posso simplesmente aceitar o risco e continuar a minha ação. Eu posso simplesmente desistir da minha ação, ou seja, eu não vou enfrentar aquele risco. Aquele risco, a mim ele é tão incalculável que eu vou retardar a minha ação. Eu vou simplesmente desfazer aquele objetivo. Ou eu posso mitigar a ocorrência, praticar alguma ação que vai diminuir a probabilidade daquele risco acontecer e diminuir a chance da consecução do meu objetivo, né? E eu posso também transferir esse risco para um terceiro. Mas olha o que eu falei, toda vez que eu identifiquei um risco e que eu preciso lidar com esse risco, eu preciso estar num processo estruturado de gestão, que faz a identificação do contexto, eu faço a análise dos riscos, eu trato esses riscos. E depois disso, a gente precisa aplicar o que é mais importante. Eu preciso tomar a decisão baseada nesse risco que eu identifiquei. Vejam como a gestão de risco ela é estruturada. Nós precisamos entender que esse aprimoramento da Lei 14.103 não traz a gestão de riscos à toa para o meu contexto das compras públicas. É através da gestão de risco que eu vou tomar decisões mais sólidas, que vão efetivamente avaliar, desde o planejamento da minha contratação, quais são as dificuldades advindas daquele objeto específico que eu preciso contratar. Ok? Então, nós já vimos a expressão gestão de riscos dentro do contexto da 14.133, nós já vimos a gestão de riscos sendo tratada como um controle preventivo e a gente viu agora quando a 14.133 fala de análise de risco. Ela quer efetivamente, quando a expressão é análise de risco, eu vou trabalhar, eu vou ter que lidar com aquele risco que eu identifiquei e isso tudo é um processo de gestão de riscos. Só que mais à frente, ela também fala de riscos como uma matriz. Ela chama, se nós formos até o artigo 6º da Lei 14.103, que trata das definições, ele traz para mim o conceito de matriz de risco. Olha as expressões que nós já utilizamos aqui. Gestão de riscos, né? Técnica de controle, análise de riscos. E agora eu também tenho no texto da Lei 14.103 a expressão matriz de risco. Quando ela fala matriz de risco, o que ela quer trazer para mim dentro do conceito de compras públicas? Ela fala o seguinte, ó. Matriz de risco é uma cláusula contratual, definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, alguns requisitos. Então, olha só, quando eu olhar a 14.103 e verificar a expressão matriz de risco, ela está querendo falar para mim que é uma cláusula contratual. Então, matriz de risco é uma condição que vai ser acordada entre as partes. Para quê? Para identificar objetivamente quais são os riscos e alocá-los. É por isso que mais adiante, além da expressão matriz de risco, a 14.103 fala em matriz de alocação de riscos. É uma cláusula contratual que vai alocar os riscos levantados para atingir aquele objetivo. Quando eu levanto alguns riscos, eu preciso objetivamente repartir entre as partes. Quais as partes que estão envolvidas? A administração e as potenciais fornecedoras de bens e prestadoras de serviço. Quando eu estou na minha fase de planejamento, que eu levanto alguns riscos, quando esses riscos influenciarem sobremaneira no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, surge a possibilidade de eu elaborar uma matriz de risco,
uma cláusula contratual que vai distribuir objetivamente os riscos entre as partes envolvidas. E com isso eu posso alocá-los. Então, olha só, vamos entender aqui até onde nós já avaliamos gestão de risco. Quando trata em gestão de riscos, no parágrafo único do artigo 11, diretriz, principalmente uma estrutura de governança, né? Quando eu falo ali de uma técnica de defesa, estou lá no artigo 169. Artigo 18 fala de análise de risco, porque eu vou ter que lidar com os riscos que foram levantados, e no artigo 18 eu falo na fase de planejamento da contratação. Quando eu falo matriz de risco, é uma cláusula contratual que vai fazer a repartição objetiva de riscos que influenciam no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E se eu faço essa matriz, estabeleço essa cláusula contratual alocando os riscos, isso quer dizer que eu defini o valor inicial do meu contrato. Okay? Então, em todas essas expressões, nós vamos encontrar na 1433. Um como diretriz, outra como artefato propriamente dito, um como cláusula contratual e o outro como técnica de gestão de risco. Tá? Eu venho falando aqui desde o início, até desde a primeira aula que nós estamos juntos aqui, falando de direito administrativo aqui, mais especialmente de licitações e contratos, que a lei de licitações, a 1433, ela é um ambiente de oportunidades. Mas ela também é um fruto de amadurecimento de vários outros normativos que nós temos também em gestão pública. A Lei 14.103, ela é um amadurecimento da Lei das Concessões, da Lei das Parcerias Público-Privadas, do regime diferencial de contratações, da Lei Geral de Contratações das estatais e das empresas públicas, a Lei 13.303. E apesar de ser novidade expressa no texto geral de licitações, quando eu comparo com o texto da 8666, que não trazia ali em seu bojo diretamente a aplicação de gestão de riscos nas contratações públicas, então apesar de ser novidade no texto geral, não é novidade no regime jurídico administrativo. A 14.103, um exemplo, a matriz de alocação de riscos, que é avaliar objetivamente os riscos que vão ser alocados entre as partes, ela trouxe todo o histórico lá da Lei de Parcerias Públicas e Privadas, desde 2004. Primeira vez que nós ouvimos falar de repartição objetiva de riscos foi na Lei das Parcerias Públicas-Privadas. Né? Naquele momento, a administração entendia que o particular deveria compartilhar com a administração os riscos envolvidos na contratação. Um pouquinho depois, a Lei do Regime Diferencial de Contratações falou o que para a gente? Até se amparando mesmo na Lei das Parcerias Público-Privadas, como o regime diferenciado ele flexibilizou o procedimento de contratar, nessa flexibilização ele trouxe alguns pontos de controle. Só que o texto geral inicial do RDC não falava sobre repartição objetiva de riscos. A repartição objetiva de riscos no RDC só partiu após um acordo do Tribunal de Contas da União. Quando o Tribunal de Contas da União estava auditando uma contratação feita pelo RDC, ele estava auditando a reforma do aeroporto Afonso Pena, ele sentiu a necessidade de ver essa repartição de riscos de forma objetiva. E a partir deste acordo, tivemos alteração no RDC, incluindo aí a necessidade, principalmente nas contratações integrais, né, onde a gente tem ali, contratando um particular para ele fazer desde o planejamento até a execução de algumas obras, né, dentro do regime de contratação integrada, a necessidade de ter repartição objetiva de riscos. E a partir desse acordo em 2015, que alterou o RDC, em que todo esse contexto de matriz de risco foi inserida na Lei 13.303, né? A lei das nossas estatais, o regime jurídico de licitações e contratos das estatais, não é isso? E a 14.103, ela repete quase que na íntegra o texto da Lei 13.303. Isso para a gente ter a certeza de que ela amadureceu esses outros regimes e não é uma novidade. Tanto não é que, principalmente para obras e serviços de engenharia, nós já temos há alguns anos a elaboração da matriz de risco. Órgãos como, por exemplo, o DENIT já aplica técnica, né? Elabora uma matriz de risco e já aplica técnica de repartição objetiva desses riscos. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, como que essa matriz de risco, essa cláusula contratual, pode ficar estabelecida. Eu vou pegar o contexto de obras e serviços de engenharia.
Quando eu estou diante de uma contratação desta natureza, uma obra ou um serviço de engenharia, é quase que um risco inerente a todas as obras que pode retardar o alcance daquela contratação, ou seja, pode atrasar a execução de uma obra, ou até muitas vezes inibir, é um risco inerente às condições climáticas, né? Ou seja, o excesso de chuva, a depender de onde é essa obra e que característica tem essa obra ou esse serviço de engenharia, pode influenciar sobremaneira no tempo de execução daquela obra. Então, condições climáticas são riscos inerentes à maior parcela de obras e serviços de engenharia. Então, vamos tentar exercitar como que a gente pode pegar esse risco, transformar em uma condição contratual que vai repartir objetivamente entre as partes, administração e empresa contratada, esse risco inerente que são as condições climáticas. Bom, como esse risco ele é inerente, uma das formas de nós trabalharmos como cláusula contratual é a seguinte: levantamos o risco, né, de condições climáticas poder efetivamente, né, diminuir aí a probabilidade de êxito dessa contratação, dessa obra, por exemplo, né, em questões de atraso propriamente dito. Então, a cláusula pode se estabelecer no seguinte sentido: ó, empresa, se chover durante a execução dessa obra, o mesmo tanto que choveu, o mesmo tanto que nós tivemos precipitações de chuva dos últimos 5 anos, esse risco vai ser alocado a você. O que isso quer dizer? Se chover dentro dessa normalidade, você efetivamente já tem que fazer a sua proposta e o valor dessa proposta da administração, ciente que qualquer custo que você venha a ter dentro desse período de chuva, você efetivamente vai ter que arcar. Então, esse risco é seu. Se prepare para situações que são comuns e que veio acontecendo nos últimos 5 anos. Todavia, se chover além do que vem chovendo, né, nesses últimos 5 anos, esse risco vai ficar alocado à administração. E se porventura nós precisarmos aí reaver material ou pessoal para refazer parte da obra em que aquela chuva, por exemplo, possa ter ali dificultado a sua execução final, esse risco é com a administração e nós vamos o quê? Reequilibrar o contrato para reavermos material para refazer aquela parte que porventura tenha se desfeito e uma mão de obra efetivamente para executar. Olha o que nós fizemos. Avaliamos previamente um risco que é muito comum dentro das obras e serviços de engenharia, repartimos objetivamente e alocamos esse risco. Olha, até esse ponto, o risco é das empresas que vão prestar o serviço e, partindo desse ponto, o risco fica com a administração. É um risco híbrido. Alguns riscos a gente pode repartir ele para cada uma das partes. Outros riscos eles vão ficar diretamente somente com as empresas e outros com a administração. O interessante é que a gente precisa fazer isso de forma prévia. A gente precisa se antecipar a todas essas condições que podem dificultar ou retardar o atingimento de alguns objetivos. E isso tudo pressupõe a técnica de gestão de riscos, que traz agora inserido no bojo da Lei 14.133. Tá? Então, para o objetivo aqui dessa nossa aula, nós queríamos trazer essa visão sistêmica. Dentro de todo esse aprimoramento da gestão pública em razão das compras, que nós esperamos há mais de 30 anos, vem um novo regime e nos dá essa oportunidade, uma oportunidade de remodelar. E a gestão de risco, ela é uma tarefa muito estratégica. Se nós soubermos utilizar a gestão de riscos, nós vamos conseguir atingir cada vez mais rápido os objetivos e o propósito da Lei 14.103, está lá no parágrafo único do artigo 11, que é efetivamente deflagrar contratações mais eficientes, eficazes e efetivas. Tá? E a gente vai precisar observar que esses 4 eixos, esses objetivos que a gente precisa alcançar, não são objetivos intangíveis e que devem ser realizados só pela auto-administração, não. Todos esses objetivos eu preciso observar em cada fase do processo, em cada atividade do processo. Eu tenho que olhar para a minha atividade, eu tenho que entender como ser mais eficiente, efetivo e eficaz. E eu preciso fazer isso tudo trazendo mais economia para a administração pública. Então, vamos pensar aqui. Para eu ser mais eficiente, eficaz e efetivo, por exemplo, na fase de planejamento da contratação. Nossa terceira videoaula foi sobre estimativa de preços, não foi? Vamos pensar nessa atividade, como que eu faço contratação mais eficiente, efetiva e eficaz e mais econômica. Quando eu estou fazendo a pesquisa de preço, se eu aplico as formalidades previstas na lei, eu estou sendo eficiente. Se eu cumpro os requisitos formais, eu materializei a minha eficiência. Se eu aplico as técnicas de precificação
colhendo os preços nas fontes indicadas, aplicando a melhor metodologia matemática, eu fui eficaz. Mas quando eu faço tudo isso e depois, ao final, eu realizo uma análise crítica que traz qualidade para a minha estimativa, eu fui efetivo. Então, olha a importância de tentar estabelecer esse contexto da diretriz da 1473 em cada uma das atividades. Vamos pensar na fase de gestão e fiscalização contratual. Como que eu posso materializar todos esses objetivos? Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Nós tivemos também na primeira videoaula, quando nós falamos da responsabilidade do Estado, que pode insurgir como subsidiária quando as empresas contratadas pela administração para a prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra não arcar com as despesas e pagamentos de verbas trabalhistas, pode insurgir o direito e a obrigação do órgão ter que arcar com esses valores, não é isso? Então, vamos pensar em gestão e fiscalização mais eficiente, eficaz e efetiva. Se eu tenho consciência de que a minha gestão e a minha fiscalização do contrato administrativo quer efetivamente evitar a responsabilidade da administração, eu fui eficiente, porque eu entendo a motivação da minha atividade. Se eu crio controles pensando nisso, se eu vou criar os controles de fiscalização pensando em afastar a responsabilidade da administração, eu fui eficaz. E se eu consigo fazer isso sem interferir na gestão da empresa, eu fui eficiente. Então, olha só, em todas as tarefas de administração, em todas as etapas do processo, eu preciso atingir esse objetivo e a gestão de risco vem para nos apoiar, aprimorar todo esse papel para que a gente possa realmente atingir os objetivos do novo regime tão almejado, tão esperado, que depois de 2 anos e 8 meses concorrendo ainda com o regime anterior, que é a Lei 8666, agora a 1473 é plena. Então, vamos dar a chance a esse outro normativo e conseguir atingir esses objetivos, ok? Então, vamos lá agora para o nosso quiz para a gente verificar se tudo que nós passamos aqui de gestão de risco foi absorvido por vocês. Eu vou chamar aqui o nosso quiz para a gente avaliar os quesitos. Vamos lá? Olha só, assinale a alternativa que revela o conceito de risco. A. Evento incerto que pode retardar o alcance de um objetivo. Evento certo que possa reduzir a possibilidade de alcançar um objetivo. Evento futuro e incerto, letra C, que tem a capacidade de impedir ou retardar o alcance de um objetivo. Ou a letra D, evento presente que esteja impedindo ou retardando a consecução dos objetivos licitatórios. Qual a resposta correta para esse quiz de acordo com todas essas explicações que nós passamos na nossa videoaula? É a letra C, não é isso? É um evento que é futuro e incerto. E a gente acabou de colocar aqui que precisa ser um evento que seja futuro, porque se ele estiver acontecendo ou já tiver acontecido, ele é um fato. E se ele for certo de acontecer, ele é uma etapa do processo e não um risco que eu precise tratar por todo esse processo estruturado. Ok? Vamos para a segunda questão. Agora, assinale a alternativa que revela o conceito mais completo de matriz de alocação, matriz de riscos previsto na Lei 14.133 de 2021. Vamos lá, conceito mais completo. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes. Quais são as partes? A administração pública e a empresa contratada, que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Letra B. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes, que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro final do contrato. Letra C. Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes, que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não permitindo que inviabilize a alteração do contrato administrativo durante a sua execução. E a letra D, cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes. Olha que o nosso evento aqui solicita o conceito mais completo de matriz de risco. Vamos ver aqui o que seria a resposta correta? É a letra A. Vamos lá. É uma cláusula contratual que define riscos e responsabilidades entre as partes e define o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
quando eu faço já a repartição objetiva de riscos, eu estou avaliando esse equilíbrio econômico-financeiro final, que pode ser que ao longo da minha execução haja um desequilíbrio que eu precise aí reavaliar. E eu precisar reequilibrar esse contrato. Então, aqui ela define o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Resposta correta, a letra A. Vamos para o próximo quiz. Agora, assinale a alternativa que indica o artigo da nova lei de licitações que trata de gestão de risco como uma diretriz de governança. A gente foi passando aqui durante a nossa videoaula aqui vários artigos da 1433 que trata da matéria de riscos. Alternativa A, artigo 169. Alternativa B, artigo 11, parágrafo único da Lei 14.103. Letra C, artigo 18. Ou letra D, artigo 107 da 14.103. Vamos ver qual é a resposta correta para essa afirmação? É a letra B, né? Nós falamos aqui de todas as expressões que a 14.103 trata do tema que envolve riscos. E o parágrafo único do artigo 11 trata de gestão de risco realmente como uma diretriz, né, de governança. O artigo 169, que era a alternativa A, fala das linhas de defesa, né, então como uma técnica de controle interno administrativo. O artigo 18, que era a resposta C, lá ele fala em análise de riscos. E nós vimos que essa análise de risco pressupõe eu ter que lidar com o risco que eu levantei. Eu passo por um processo estruturado que nós materializamos em um artefato que se chama mapa de risco da contratação. E lá no artigo 107 ele fala da matriz como cláusula contratual. Então, correta a afirmativa B, considerando que o nosso quesito pergunta quando que ele trata de gestão de risco como diretriz de governança. Tá? Então, aqui nós terminamos essa nossa videoaula que teve a intenção aí de passar todo o conceito de gestão de risco como técnica mesmo a ser empregada dentro das contratações públicas, né? Aqui nós não vimos todo o processo estruturado para a aplicação das técnicas de gestão de risco, mas nós vimos o conceito e como que nós vamos trabalhar todo esse caminho, porque nós vimos que o conceito de gestão de risco é o quê? É um conjunto de atividades. E nessas atividades envolvem pessoas, envolvem estruturas, envolvem controles internos e externos para que nós possamos levantar previamente, principalmente na fase de planejamento da contratação, os riscos que nós podemos enfrentar durante o curso dessa gestão. Só que olha só, nós vimos aqui, trouxemos o exemplo de materializar essa técnica de gestão de risco na fase de planejamento. Isso não quer dizer que nas demais fases a gente também não vá trabalhar a gestão de risco. Por exemplo, na fase de seleção do fornecedor, que envolve ou o rito geral, que é o torneio licitatório, como as contratações diretas, nessa fase também, onde eu estou no momento de selecionar o fornecedor de acordo com o planejamento da contratação, eu também vou atualizar o mapa de riscos. Eu tenho que fazer análise de risco para verificar quais são os inconvenientes que podem acontecer para dificultar ou retardar a fase de seleção do fornecedor. Fora isso, eu também tenho que fazer análise de risco depois de contratar, depois de selecionado um fornecedor, que eu firmar o contrato administrativo no momento da gestão, no acompanhamento da execução daquele serviço, eu também tenho que fazer análise de risco. Riscos levantados lá no início do planejamento da contratação, que podem influenciar no momento da execução ou da entrega do bem, ou efetivamente da execução da prestação de serviços, também precisam ser tratados. E na fase de gestão e fiscalização, eu também vou fazer essa análise de risco através de um artefato que nós chamamos de mapa de risco. Então, olha, eu faço o levantamento e a técnica de gestão de riscos começa na fase de planejamento, onde eu levanto riscos de todas as 3 fases do processo de contratação. Na segunda fase de seleção do fornecedor, eu tenho que atualizar esse mapa para verificar os percalços que eu posso enfrentar durante a sessão pública de seleção do fornecedor. E depois eu tenho que atualizar esse mapa de risco lá na 3ª fase para verificar os problemas que podem ser suportados na gestão e fiscalização contratual. Então, vejo que gestão de risco é um processo estruturado. Por isso que nós precisamos aqui primeiro trabalhar as diversas conceituações traduzidas no texto da 1433, para que toda vez que eu esteja diante do texto, do artigo específico, eu entenda qual é o direcionamento da 1433 em razão de toda a técnica de gestão de riscos.
riscos, ok? Nós precisamos agora entender que as decisões que eu vou tomar no curso do processo de contratação, a decisão se eu realmente vou contratar aquele objeto, se eu realmente aquela solução é a melhor para a administração, quando eu estou, por exemplo, fazendo a pesquisa no mercado e levantando as possíveis alternativas que esse mercado tem para atender a minha necessidade, diante de várias alternativas, eu preciso tomar a decisão de qual alternativa é melhor para atender o interesse da administração. E eu tenho que fazer essa análise, comparar essas soluções, a lei me diz do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Qual solução é tecnicamente mais adequada? Qual solução é economicamente mais viável para a administração? Mas muitas vezes o que acontece é que eu estou diante de várias soluções, por exemplo, e uma é tecnicamente mais adequada e a outra se revelou economicamente mais adequada. Como identificar a solução mais vantajosa em todo esse contexto? Porque vantajosidade não é ferida só do ponto de vista econômico, né? Muito pelo contrário. São vários contextos que envolvem a vantajosidade, a parte técnica, econômica e a estratégia. Então, vamos pensar que nós estamos no planejamento da contratação e dentro desse planejamento eu levanto mais de uma alternativa e uma se revela tecnicamente mais adequada e a outra economicamente. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar, dentre essas duas soluções que estão se demonstrando viáveis, uma mais do ponto de vista técnico e a outra econômica, e eu vou avaliar aquela que tem menos risco para a administração. Então, olha a gestão de risco auxiliando na tomada de decisão. Lembra que eu falei para vocês que é um processo de amadurecimento? Que primeiro eu tenho que ter interesse institucional, depois eu tenho que elaborar o meu normativo interno, depois disso eu tenho que fazer que os servidores e as empresas contratadas, né, apliquem esse normativo e depois eu tenho que monitorar. Mas não adianta eu utilizar toda essa técnica se ao final eu continuar tomando as minhas decisões sem avaliar os riscos envolvidos na contratação. Então, as decisões dentro do processo de contratação precisam envolver os aspectos que possuem menos riscos para a administração. Ok? Então, isso é o que nós tínhamos aqui para a nossa videoaula. Acredito que todo o quiz aqui revelou para a gente aí tudo que nós passamos e é uma experiência que nós estamos no 4º episódio, né, para falar aqui de direito administrativo. Nós ainda temos o 5º episódio que nós vamos tratar de contratação direta. Tá? Esse foi o 4º, agora no próximo episódio, que tem um link total com o 2º tema que nós tratamos, que foi crimes e licitações e contratos. Por que eu faço esse interlink? Porque nos crimes de licitações e contratos, nós descrevemos toda a dinâmica do crime de contratação direta e legal. Então, agora na 5ª videoaula, nós vamos avaliar efetivamente qual é esse contexto da contratação direta, para que a gente evite realizar uma contratação direta e legal que possa me submeter a um processo de responsabilização. Processo esse de responsabilização que pode estar na esfera criminal, como nós vemos ali na 2ª videoaula, e no finalzinho também nós falamos dos aspectos de natureza civil e administrativamente. Vamos entender todo o rito da Lei Geral de Licitações e a gente vai aplicar a mesma técnica que nós estamos aplicando aqui já tem um tempo, desde a nossa primeira videoaula, que é a técnica comparativa. Eu vou comparar o texto da Lei 14.103, que está com a sua vigência plena, com o texto da Lei 8.666. Nessa técnica comparativa, nós vimos aqui que no contexto de gestão de riscos, a 8.666 não trazia em seu bojo toda essa técnica para as decisões e para o processo de contratação. Mas em contratações diretas, nós já tínhamos todo um regime na Lei 8.666 e nós vamos entender nessa próxima videoaula o que alterou, o que inovou. Ok? Então, eu esperar todos vocês aqui para o nosso último encontro, né? É só acompanhar aqui no Saber Direito, nós vamos ter a nossa última videoaula. Obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.